Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje estamos nos reunidos aqui no GRI Loteamentos e Comunidades Planejadas em São Paulo. E tenho o prazer de bater um papo com o Eduardo, da Habitat. O Eduardo, a Habitat é uma empresa que trabalha com funding. E algo bem interessante, que até queria começar com isso, Eduardo, vocês são meio que precursores do funding voltado para o multipropriedade, que é algo bem interessante, porque vocês assumiram riscos, vocês iniciaram um processo que todo mundo de funding queria correr do multipropriedade. Então, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a Habitat e aí comentar um pouco sobre essa parte inicial do funding voltado para a multipropriedade. Marcelo, obrigado pelo convite. Tá? Me chamo Eduardo Najar, sou sócio, diretor da Habitat, responsável pela parte de novos negócios e originação, tá? Em estratégias aí de crédito imobiliário, em mais específico, loteamento, multipropriedade e incorporação. Tá? A nossa gestora hoje tem 750 milhões sob gestão e estamos assim, focados em um fundo só que só faz isso, que é ir atrás de oportunidade de crédito para esses setores que eu acabei de falar. Com relação à multipropriedade, a Habitat foi sim lá em 2016, 2017, o primeiro fundo a entrar provendo funding para essa classe de multipropriedade, antes mesmo de ter a lei, que posteriormente foi aprovada. Um setor que se mostrou muito resiliente, tá? Teve uma boa aceitação aí do público, naturalmente que sofreu na pandemia, tá? Mas não diria que na mesma velocidade que o loteamento, mas nos últimos meses aqui, mais especificamente no último ano, tem mostrado uma boa recuperação. Tá? Obviamente que nós somos cautelosos, é uma segunda propriedade, uma segunda residência, se a gente pode falar assim, tá? Então assim, não tem tanto aquele apego quanto uma primeira residência que a gente teve nos loteamentos, mas tem se mostrado muito resiliente, as vendas voltaram aí com tudo e aí a gente tem até visto bastante lançamento nos últimos 6 meses. Perfeito. E concordo com você e acho bem interessante quando a gente fala um pouco sobre multipropriedade, nesse período da diminuição da pandemia, né? Não vamos nem falar em encerramento, né, para a gente poder não chamar o mau agouro aí, mas pelo menos a diminuição. E eu acho que as pessoas estão saudosas de viajar, de passear, né? E esse turismo regional tem tudo a ver com a multipropriedade. Esse dólar alto também? Sim, sem sombra de dúvida, né? Passagens caras, e aí a gente entra na seara do combustível, da inflação, de tudo isso. Tudo. E aí o cara poder viajar mais próximo e ter essa oportunidade de ter a segunda moradia sem o custo efetivo, né? Ele tendo apenas uma fração e essa fração sendo uma parte do que ele pagaria para ter uma moradia de segunda moradia. E assim, o mais legal, dependendo da empresa que você compra, ela tem ali um projeto que fica em Gramado, outro no Nordeste, outro em Fortaleza, outro ali em Caldas Novas, outro em Olímpio. Então assim, tem um intercâmbio também até para o comprador não ficar enjoado de sempre ir para o mesmo lugar. Ele pode utilizar a cota dele em outros lugares. Tá? Então isso aqui é super interessante também. Eu acho muito legal e quis começar o nosso bate-papo com o Eduardo, porque eles realmente, né, eu conheço o Eduardo, conheço a equipe toda e a gente já conversou sobre isso, eles realmente foram arrojados, né? Porque como ele muito bem falou, a legislação é de final de dezembro de 2018. Perfeito. Né? Então, durante muitos anos se trabalhou com o mercado sem uma legislação específica, numa jabuticaba brasileira, vamos dizer assim, né, que o brasileiro adora ter o documento, né? Nós somos patrimonialistas e eu acho que esse é o grande lance da multipropriedade, é você ter, não interessa se é uma parte, mas essa fração é sua, está no papel. Né? Então isso traz essa tranquilidade e essa possibilidade das férias. Você falou algo super interessante que eu acho que é o grande charme da multipropriedade. É o intercambiamento. Exato. Né? É você conseguir, mas eu vou ter uma parte de um apartamento em Gramado, mas eu posso ir para outros lugares. Então isso tudo é muito legal. Então eu acho interessante a gente falar com vocês da Habitat, exatamente porque vocês foram arrojados de assumir um risco de estar entrando nesse mercado. Né? Eu analiso o mercado hoje muito mais maduro, né? Não tenho dúvida que durante 2 anos da pandemia não foi fácil. Não foi. Né? Não foi. É só a gente olhar o mercado de hotelaria. Né?
não dá para ser pior, se você imaginar. Tem uma hotelaria, né? O componente hotelaria faz parte. Sim, né? Uma coisa é a venda, outra coisa, vamos falar assim, é a manutenção daquele cliente durante todo ali o processo, né? Porque ele fica dono, então aquilo ali perpetua dele. Exatamente. Né? E eu acho interessante também, porque tudo que a gente estuda sobre multipropriedade, a gente percebe que foram sendo criados programas de prestação de serviço para o negócio. Porque a hotelaria também tradicional não foi a hotelaria ideal aplicada à multipropriedade, precisou ter uma adaptação. Né? Então a gente percebe hoje, e nós estamos na cidade de São Paulo, mas aqui em Olímpia, no estado de São Paulo, tem uma cidade inteira voltada para a multipropriedade, com águas termais. Realmente tem a entrega recente de um dos maiores empreendimentos, mais de 1000 unidades. Perfeito. E também, junto com a entrega desse empreendimento, foi ali anunciado Olímpia como distrito turístico, que prevê ali um grande investimento, tá? Enfim, na cidade, que vai ali culminar em muito mais ali acesso, né? Estamos até falando de fazer um aeroporto ali. Perfeito. Então, assim, é um absurdo. Agora, o que é legal que você falou da hotelaria, a hotelaria realmente não estava preparada ali para se adaptar para o modelo de multipropriedade, mas o que a gente tem visto aqui, já tem, assim, grupos aí criando ali uma subsidiária focada somente para ter ali um foco no multipropriedade, entendeu? Assim, uma hotelaria focada em multipropriedade. Eu acho que isso é super bom, o mercado é novo, é incipiente e natural que as coisas vão acontecendo, né, conforme o mercado vai amadurecendo. Eu considero a multipropriedade se encaixa na comunidade planejada. Total. Né? Porque eu acho que ela tem uma relação muito interessante de você ter exemplos mundiais, como a própria Disney, né? Orlando. O que seria de Orlando, né, se não tivesse criado a Disney há tantos anos atrás? Eu acho que isso é muito interessante para a gente como país, como avaliação turística. Né? Nós temos um turismo, em alguns anos atrás, era semelhante ao turismo do Uruguai. Perfeito. Né? O Uruguai é desse tamanho, não tem poucas, não desmerecendo o Uruguai, claro. Né? Mas olhando o tamanho do Brasil para o Uruguai. Eu queria, só para finalizar essa parte, para a gente entrar um pouquinho na parte de loteamentos na Habitat, como é que vocês estão vendo o Greenfield? Eduardo, você está vendo então novos negócios, estão existindo, as pessoas estão ainda querendo desenvolver, como é que está esse mercado mesmo depois dessa recessão, desse período difícil do mercado? Multipropriedade, vamos lá. Tem muita gente agora indo para o Greenfield. Tá. Assim, o que nós aqui na Habitat ficamos aqui um pouco assim, com o pé atrás, é o Greenfield em lugares que não são turísticos, ele está querendo criar um distrito turístico. Então, assim, obviamente quando você coloca ali na planilha, o resultado é maravilhoso, porque você está desenvolvendo uma coisa do zero, tem todo aquele período de maturação, mas não é, vamos falar assim, resultado passado não é garantia de resultado futuro. Perfeito. Tá? Então, assim, você achar que é fácil você replicar o modelo que foi Olímpia, que foi Gramado, para outros lugares do país, tá? Isso com o modelo de Greenfield não é, eu acho que não é impossível, mas eu diria que é improvável. Uhum. Ainda mais agora que tem muito mais oferta de lugares já pré-estabelecidos, entendeu? Que já estão prontos, né? E que, consequentemente, até por causa da pandemia, teve muito distrato, gerou muito estoque, então está tendo venda ainda, né? Tem estoque. Então, acho que, eu diria que é isso, assim, nós gostamos bastante do setor, entendeu? Mas temos um pé atrás ainda com Greenfield. Perfeito, ótimo, era isso mesmo. Acho que para encerrar esse trecho do nosso bate-papo, claro, dessa parte de multipropriedade foi bem interessante mesmo, é o que eu queria ouvir. Nós hoje aqui, né, nós conversamos e as câmaras, as salas falaram muito sobre funding, sobre as dificuldades, a redundância do problema de você desenvolver algo horizontal no país, em nível de Greenfield, exatamente de período de aprovação e tudo isso. A gente já percebe que é algo generalizado, não é só no estado, né? O pessoal estava inconformado. E gera inconformidade mesmo, porque claro, é algo que para um país que quer se desenvolver, você imaginar algo que possa demorar 5 anos, vamos colocar 5 anos como algo terrível, mas a gente tem coisa de 10. É absurdo. Né? Então, absurdo. É realmente... Antes da gente começar a conversar aqui, eu estava te falando, o sujeito deu entrada, demorou 4 anos para receber um não. Entrada para, vamos falar assim, quero começar aqui todo o processo e tomou um não. Na verdade, a gente dá risada,
mas é triste, porque assim... De tristeza, é isso mesmo. Esse período da pandemia aí, a gente viu que o setor de loteamentos foi o grande vencedor. Resiliência, o pessoal começou a dar mais valor ali ao lote. Segunda residência, foi até o que falaram, a gente olhava com o pé atrás, né? Isso em loteamento hoje já é uma coisa muito bem vista. Perfeito. Se a gente tivesse mais oferta, com certeza a demanda está aí. Eu concordo com você, a gente viu isso hoje, é uma realidade do país. Né? O país é um país horizontal. Apenas 10,7% dos nossos domicílios, num país desse tamanho, é vertical. Sim. Então, nós já partimos de quase 90% de horizontalidade. Mas o que eu queria falar dos desafios, quando a gente fala de todos os desafios, inclusive o desafio... acabou de sair informação de IPCA 15, né? Nós estamos falando da maior inflação desde o ano de 1996. Né? Realmente os desafios têm se mostrado grandes. Sim. Né? E aí a gente percebe pelos loteadores um medo até de ouvir falar quando a gente fala em funding. Né? Porque eles têm muito do histórico de ser autofinanciado. Né? É lógico, Eduardo, eu estou falando isso de alguns grupos. Sim. Tem gente que já está mais acostumada, claro, isso já é totalmente diferente. Mas como é que você vê esse momento de desafio? Ele é um momento que facilita a interpretação e a análise dessas pessoas que não tiveram até hoje acesso a um funding a ter? Você acha que é um momento ou é um momento que espanta mais eles? Olha, eu acho que, sendo direto, eu acho que espanta um pouco os níveis de taxa que o mercado apresenta. Tá? E por que espanta? Justamente porque a gente está vindo de um cenário de juros a 2%, tá? Isso há 12 meses atrás, nós estamos indo para 13%. A gente achou que era a Grã-Bretanha, que tinha Exato. 2% de juros ao ano. Então, assim, essa falsa sensação, eu diria, que causou assim, um mal-estar, porque tinha muita gente que achava que se conseguisse financiar um juro baratíssimo, tá? E achou também que o funding era um funding subsidiado, como é o de incorporação, como a gente viu na apresentação da Brem. Perfeito. Acontece que o mercado, enfim, assim, é tudo oferta e demanda. É isso aí. Tá? Assim, a demanda que o mercado exige é muito assim, olha, a gente entende que o nível de risco é X bips acima da NTNB, e é isso que a gente vai dar, nessas condições a gente dá funding. Se não for, não atende. Muitas vezes isso assusta, eu entendo. Tá? Eu acho que as queixas são válidas, entendeu? Só que eu acho que assim, o que fica de boa impressão, tá? Os investidores gostam do setor de loteamentos. Assim, esses últimos 2 anos foi, como eu falei, foi o grande vencedor. Entendeu? Tanto é que assim, antes você via só fundos ali, fundos que não investiam. Durante a pandemia começaram a investir em crise de empreendimentos performados. Tá? Hoje você tem fundos não só investindo nessa modalidade, mas também financiando obras. Tem até gente entrando num período pré-obra, como o próprio Danilo falou ali na apresentação. Perfeito. Falou que já tem até alguns casos de entrar com equity kicker numa operação. Então a gente está tentando se adequar, entendeu? Mas obviamente que assim, nós aqui que somos gestores de recurso, nós gerimos recursos de terceiros, e esses terceiros, assim, a gente conta com eles ali para entregar bons resultados e que, enfim, esse mercado aí tenha cada vez mais investidores. Se a gente fizer alguma coisa que não se encaixe, a liquidez seca, falando em português bem claro. Não. A gente não pode fazer loucuras, acho que essa que é o resultado. Muito legal a sua resposta, porque ela chega realmente onde eu queria. Porque nós falamos um pouquinho das dificuldades de aprovação e nós falamos sobre funding, Sim. que acaba ficando caro também pela dificuldade de aprovação. Total. Né? Então, existiria muito mais agilidade, existiria muito mais facilidade, não esquecendo que dentro do processo de expansão territorial do município, o município faz o plano diretor, o uso do solo, mas quem realmente aplica são os desenvolvedores. Sim. Né? O desenvolvedor acaba fazendo a expansão do município com contrapartidas ou até... toma riscos assim absurdos. Né? Assim, E eu acho que ficaria tudo mais barato e mais fácil se a gente tivesse uma aprovação mais rápida que pudesse trazer uma previsibilidade melhor para esse público. Automaticamente o funding poderia ser diferente. Pode ser que o resultado, a margem fosse menor, mas a TIR fosse maior. Exato. Né? Porque aconteceria tudo mais rápido. Então, por que eu te perguntei esses 2 itens e você respondeu exatamente o que eu esperava? Porque a gente consegue mostrar que não existe um monstro, né?
E é viável se a gente poder vocês, funding, se aproximarem de todo o nível de desenvolvedor para poder fazer um produto ideal. Assim, os mercados, assim, parece assim que nós contra eles, mas não é, são complementares. Assim, a gente caminha junto, tá? Eu acho que assim, com Jura 13, falando português bem claro, o investidor, assim, a liquidez seca um pouco, tá? É um cenário um pouco diferente do Jura 2, onde que, pô, já estava tendo aquela conversa de ter mais fundos entrando no equity, mais fundos entrando, enfim, com um risco maior na operação, tá? Eu acho que é difícil ali para o investidor entrar num custo barato justamente nesse risco de aprovação. Perfeito. É difícil a gente mensurar isso e traduzir isso numa taxa que atenda os investidores, né, desse tipo enfim, desse nicho, que são os loteamentos. Agora, o que eu acredito que mais importante de tudo, assim, o investidor está interessado no setor de loteamentos, talvez não na taxa, não nas condições que sejam as mais ideais, só que assim, estamos aqui para ajudar, tá? A gente consegue montar estruturas aí extremamente aí, singulares assim, que atendam de uma forma estruturada cada loteamento, cada carteira, cada empreendimento do jeito que ela cada demanda. E eu acho que o mercado está amadurecendo, tá? E o mais legal é que tem investidor interessado no setor de loteamentos. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu queria aqui desmistificar um pouco da coisa do funding, das empresas, né? Usar a Habitat como uma referência para isso, para poder aproximar com os desenvolvedores, para saber que é uma opção. Acima de tudo, é uma opção. Né? Você estar preparado, ter a documentação, ter todo um processo que pode te auxiliar em algum momento, vai ser muito interessante. Então, o convite que eu faço aqui e a vocês, a nossa audiência da Brain, é realmente procurar conhecer, né? Usar esses players, e aí, no caso o Eduardo aqui, que pode auxiliar muito vocês, a ouvir sobre quais são as maneiras e como pode ser desenvolvido. Então, queria agradecer, Eduardo, muito pelo nosso bate-papo aqui. Né? Foi muito legal, acho que muito enriquecedor. Gostei muito de ouvir uma pessoa que tem um raciocínio lógico do mercado, conhece e não quer esconder nada. É assim que funciona, precisamos jogar limpo. Jogar limpo, entendeu? Assim, até para não criar expectativa e depois não entregar, mas eu encorajo todo mundo aí que tenha, no mínimo, já tenha escutado falar, nunca tenha tido contato, que venha aqui falar com a gente, tá? A gente está aqui para ajudar a gente também, como eu falei, assim, estruturas mais simples também ajudam a gente, porque a gente também não se desgasta aí durante o período de estruturação de uma operação. E é isso, cara, tenho muito a te agradecer, parabenizar o trabalho, tá? O evento está super bacana, enriquecedor aí com outros players. E obrigado. Imagina, foi um grande prazer. Gente, curtam as nossas redes sociais, nos sigam. Vocês sempre vão encontrar conteúdo de qualidade, como esse bate-papo aqui com o Eduardo. Então aproveitem para nos seguir nas nossas redes sociais. E até a próxima Conversa de Mercado com a Brain. Um forte abraço a todos e até mais. Obrigado.